Vamos então às respostas para as perguntas de hoje. Como lidar com as críticas da sogra? Ela sempre joga na nossa cara que começamos errado. Ela precisa entender que se houve perdão, se houve arrependimento, se houve perdão, se vocês foram alcançados pela graça de Deus e isso foi colocado ao pé da cruz, não tem por que continuar falando sobre isso. Entendeu? Sinto que meu casamento precisa de mudança, mas meu esposo não mostra interesse em mudar. O que eu posso fazer? A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não vejo uma outra saída, uma outra forma de haver cura, libertação, restauração, se não for através da verdade, pela verdade. Então ele precisa ser confrontado com a verdade. E isso acontece na igreja, num pequeno grupo, na célula, isso aí acontece num curso que se faz, aqui numa live onde se ouve a palavra, aqui na casa de recuperação de casamentos no SOS, a verdade vai o confrontar e isso pode provocar mudança e transformação. Como orientar nossos filhos a fazer uma escolha, uma boa escolha para esta viagem do casamento? Bom, preste atenção. É muito importante que você faça 4 perguntas, por exemplo, para a filha, para o filho, quando começar a escolher. Primeiro, quem é o Deus dele? Aquele que vai ser marido. Quem é o Deus dele? Segundo, quais são os valores dele? São os valores pautados na palavra? Quais são os valores dele? Terceiro, quem ele é como filho? Ele é um bom filho. Ele é um bom filho. Todo bom filho tende a ser um bom marido. Quarto, como é a família dele? Porque isso é muito importante também. Isso também é muito importante. Entendeu? Isso também é muito importante. E uma última pergunta. Ele trabalha? Ele trabalha. O trabalho fala muito sobre o caráter de uma pessoa. O trabalho fala muito sobre o caráter de uma pessoa. E aí, então, nós precisamos entender que é importante buscar em Deus a sua vontade, além de tudo isso. Deus pode permitir um casamento com alguém errado para que a outra pessoa seja uma boia de salvação? Olha, eu acredito que Deus pode usar uma pessoa para levar a outra a ter um encontro com Ele. Eu acredito. Mas, para mim, isso seria um plano para aqueles que saíram do plano. Percebe? Seria um plano para aqueles que saíram do plano. Mas isso aqui não pode ser a regra. Estou noiva e meu noivo tem um filho de 9 anos. Ele foi abandonado pela mãe. Estou tendo muitas dificuldades com ele, mas por mais que eu tente cuidar dele, devo prosseguir com o casamento? Essa é uma pergunta muito importante mesmo. Presta atenção. Sempre que no namoro, no noivado, no casamento, tem um filho de um outro relacionamento, é uma questão, é uma demanda muito séria que precisa ser resolvida antes do casamento. Escute isso. Não é... Olha, eu conheço casais que ele tem filho, ela tem filha de um outro casamento e se dão muito bem, se entendem, vivam de forma harmoniosa. Agora, você precisa adotar esta criança e tratá-la como seu filho. Aqui está o ponto. Você precisa adotar esta criança e tratar como se fosse seu filho. Pelo contrário,
Vocês podem viver o inferno por falta de entendimento nesse aspecto. Você está disposta? Você está pronta a amar esta criança mais do que você ama o próprio marido? Se você está pronto, se você está disposta, siga em frente. Se não, para. Porque a criança não tem nada a ver. Você vai precisar lidar com a situação com sabedoria. Oitava pergunta. Qual atitude devemos tomar quando um dos cônjuges muda o modo de pensar depois de muitos anos de casados? Veja só, se ele mudou para melhor, amém. Se ele mudou para pior, aí precisa ver o que aconteceu. Tem que mudar para melhor, não para pior. Porque se mudou para pior, então precisa de haver conversão e transformação. O que o Senhor pensa sobre adoção? Eu acho maravilhoso. Eu acho que se todas as famílias de uma cidade adotassem uma criança do orfanato, nós não teríamos crianças sem família. Eu penso que se você sonha, começa a orar ao Senhor para Ele preparar esse encontro seu com um filho que precisa de uma família. Como respeitar acordos se a viagem é só de uma parte? Não tem como ser só de uma parte. Você não pode deixar o outro no posto de gasolina, você não pode deixar o outro para trás. A viagem conjugal sempre é feita a dois. É isso que eles precisam entender. O que uma boa parte dos casais não entendem é que casamento é um projeto de dois, não apenas de um. O casamento é um projeto que envolve um casal, não apenas uma pessoa. Minha irmã tem 19 anos e o namorado dela também. Eles têm uma filha de 9 meses. Ele não trabalha e só fica jogando no celular. O que ela poderia fazer? Bom, a irmã tem um namorado. Bom, se ele está disposto a passar por um processo de mudança, de transformação, se ele é um cara que tem um coração ensinável e quer melhorar, ótimo. Agora, se ele insiste em ter esse comportamento imaturo, eu não sei se vale a pena dar prosseguimento numa relação onde lá na frente ela vai sofrer demais. Agora, se ele está aberto para mudanças necessárias, amém. Como lidar com um marido que só reclama de tudo e é todo dodói? Bom, na verdade o seu marido ele não cresceu, não é? Tem muitos bebês de 80 quilos por aí. Tem muitas mulheres, bebês de 70 quilos por aí. O que o casal precisa entender é que casamento exige maturidade. Casamento exige maturidade. Vou repetir o que eu falo sempre aqui. Casamento não é para meninos e meninas. Casamento é para homens e para mulheres maduros o suficiente para administrar todas as demandas do relacionamento, que não é fácil, mas é uma bênção. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe.